Depois de 13 jogos, o Fluminense volta a vencer um clássico, enfrentou o Vasco no Maracanã, venceu por 2-1, jogo com gols, com polêmica de arbitragem, com tudo aquilo que envolve o encontro de dois grandes clubes do futebol brasileiro. E a gente vai falar desse jogo, das polêmicas, das alterações que o Diniz fez, das reclamações que os torcedores do Vasco estão fazendo aí, algumas pertinentes, algumas, na minha opinião, nem tanto. Vamos falar desse clássico, vamos falar desse jogo aqui no canal. Antes de começar, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. A gente está chegando a 900 inscritos, então eu conto com a sua ajuda para continuar fazendo conteúdo aqui para o YouTube, continuar trazendo aqui notícia pós-jogo. E outra coisa, comenta no vídeo, assiste o vídeo até o final, assim o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai espalhar ele para mais gente, então conto aí com a sua ajuda. Bom, nesse jogo a gente teve aí uma série de coisas interessantes para a gente poder falar. A primeira questão é as alterações que o Diniz fez para entrar nesse jogo. Teve menos improviso, ele entrou com o Manuel e o Felipe Melo ali na zaga, escalou o Martinelli no meio campo, que foi muito importante, inclusive, para a vitória de hoje. O Diniz estava sendo muito criticado por esses improvisos, por essas questões que elas são inerentes do trabalho do Diniz, mas em alguns momentos ele peca pelo excesso ali de alterações, o excesso de improviso, acaba prejudicando o desempenho individual do jogador e o desempenho coletivo do time. Isso estava acontecendo principalmente com o Martinelli na zaga. O Fluminense tomou gols ali nas costas do Martinelli, ele que não é zagueiro de ofício, não é zagueiro de função, e muitas vezes ele vai ficar perdido ali, como a gente viu acontecer. E além de tudo, ele não é um jogador muito alto, então nas jogadas aéreas principalmente ele estava levando bastante dificuldade e o Fluminense estava ficando muito exposto com ele. E deixar ele exposto acaba fazendo parecer que ele está tendo um desempenho ruim, mas na verdade ele está fora de função. Hoje, jogando no meio campo, ele participou muito mais, ele conseguiu ir muitas vezes ao ataque, conseguiu ajudar na armação das jogadas e inclusive fez um dos 2 gols do Fluminense na vitória e participou muito mais do que ele participaria se estivesse jogando na zaga. Nesse ponto, o Diniz acertou, tem muita coisa que o Fluminense precisa mudar e melhorar ainda. O Antônio Carlos jogou também de zagueiro, entrou muito mal, mais uma vez ele fez uma apresentação muito abaixo, estava meio perdido ali, e o Fluminense precisa urgentemente de um zagueiro. Tá esperando o Thiago Silva para o meio do ano. O Thiago Silva tem contrato até maio com o Chelsea e muito provavelmente não vai ficar. Eu já fiz inclusive um vídeo aqui no canal falando sobre isso, sobre a lista de dispensas que o jornal The Sun publicou e o nome do Thiago Silva tá lá nessa lista. E o Fluminense está esperando concretizar aí essa transferência com o Thiago Silva, ele que deve vir de graça. Vai substituir aí o Nino muito bem, inclusive podendo entregar mais do que o Nino entregava, apesar da idade que o Thiago Silva já tá. Agora vamos falar das polêmicas que aconteceram no jogo. Tem 2 lances principais aí que a torcida do Vasco está reclamando, que é o lance de impedimento do Verratti e o possível pênalti quando a bola bate ali na mão do Manuel na área. São 2 lances polêmicos. O lance do Verratti, o VAR marcou ali as linhas e deu impedimento. Eu sinceramente acho que hoje em dia a TV passa muito rápido os lances do VAR e a gente acaba ficando sem critério para analisar ali. De acordo com as linhas, ele estava realmente impedido. É um lance polêmico, a posição da câmera não ajuda, mas de qualquer forma foi um lance revisado pelo VAR e confirmado ali o impedimento. É um lance que, sinceramente, para mim ele estava levemente impedido ali. A regra de impedimento, ela é muito criteriosa, ela é muito rigorosa às vezes. É um lance que, na minha opinião, a posição do Verratti, o quanto ele estava à frente, ele não interfere de fato na jogada, mas a regra ela é engessada, ela é desse jeito. E nesse ponto a gente não tem como questionar, então se o VAR revisou e foi impedimento, acaba que a gente tem que aceitar e nesse lance em específico eu fico com o VAR e é impedimento. Já no lance do Manuel, é um lance mais polêmico ainda. No chute do Verratti que estava muito próximo, o Manuel ele abre o braço esquerdo em direção ao gol, mas a bola pega no braço direito que estava na frente do corpo e dá a entender que é um movimento natural do Manuel. Mas dependendo da câmera que a gente olha, esse braço não estava tão à frente do corpo assim. Pode ser que ele tenha mudado a trajetória da bola, pode ser que ele tenha interferido diretamente no lance e o Vasco tenha sido prejudicado nessa jogada. Na minha opinião, pegou no braço na direção da área e ele não estava com o braço próximo ao corpo, o pênalti deveria ser marcado, até porque a gente está vendo muitos pênaltis sendo marcados dessa maneira. Tem que ser adotado um critério único para esse tipo de jogada, para que a gente não tenha uma interpretação tão ampla desse tipo de lance como vem acontecendo. Para mim, nesse ponto, o Vasco foi prejudicado
E de modo geral, o Vasco não merecia perder esse jogo. O Fluminense foi um pouco melhor individualmente, até porque hoje o Fluminense, apesar de ter um elenco com uma idade avançada, tem um elenco de peso, um elenco que tem individualmente jogadores que podem resolver. Hoje o Marcelo fez uma boa apresentação, o Douglas Costa, que entrou no final do jogo, ele entrou muito bem, participou ali, criou jogadas, não saiu nenhum gol com participação do Douglas Costa, mas ele finalizou, ele cruzou, ele participou bem do jogo. O Ganso, que também já não é um jogador tão jovem, participou muito bem do primeiro tempo, já no segundo tempo ele caiu bastante de produção, mas o elenco do Fluminense individualmente é um elenco muito melhor do que o elenco do Vasco hoje. Principalmente o Vasco sem o Payet, ele fica sem ter quem possa criar jogadas de ataque, dando mais possibilidade ali pro Verratti finalizar. O Verratti, que mais uma vez fez uma grande apresentação, foi um jogador que levou muito perigo ali pro gol do Fábio. Mas de modo geral, para mim, o empate seria o resultado mais justo para esse jogo. O Fluminense tem um elenco individualmente melhor, mas o Vasco tentou buscar o resultado até o fim e o empate seria para mim o resultado mais justo. Deixa aqui seu comentário, seu like, se inscreve no canal. Se você acha que foi pênalti, deixa aqui seu comentário, me fala o que você pensa, me fala o que você acha desse tipo de lance. Se você acha que não foi pênalti, que não estava impedido, deixa aqui também a sua participação. E se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigado e até a próxima.